Muito bem, então boa tarde, boa noite a todos. Então, esta é a nossa terceira reunião. Conseguimos, felizmente, fazer aqui as reuniões seguidas. Então, é uma alegria ter todos vocês aqui e gostaria de saber quem é que está aqui pela primeira vez, quem está aqui de volta, como é que estas reuniões têm ajudado, se estão a ver aí alguma mudança. Alguém está pela primeira vez? Boa tarde a todos. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Meu nome é Mauro, sou do estado de São Paulo e é a minha primeira vez na reunião. Semana passada eu tive um imprevisto, estava previsto para chegar, mas acabou não dando tempo. Mas hoje eu programei o dia 100% para estar presente na reunião, para fazer parte do time. Muito obrigado, Mauro. Seja muito bem-vindo e espero que aprenda muito aqui nesta reunião e que também consiga, né, compartilhar aí a sua experiência, ok? Com cer- com certeza, muito obrigado. Perfeito. Alguém mais está aqui pela primeira vez? Sim, é a minha primeira vez. Perfeito, perfeito. Muito bem-vindo, Francisco, né? Sim, é a minha primeira vez a participar. Perfeito, perfeito. Muito bem-vindo, Francisco. Espero que aprenda muito. Obrigado, obrigado. E Sim, Francisco é meu nome. Falou Francisco, certo? daqui de Benguela, Angola. Exato, ok, perfeito, perfeito. E Obrigado. quem está aqui de volta, como é que tem sido a experiência? Consegue ver já alguma mudança? Praticamente eu já sigo o canal no YouTube já faz um ano. Eu estou no mercado já há uns 3 anos. Praticamente vivo do mercado, Ok. que ele dá e tira, né? Exato. Tem que ter a disciplina e um controle emocional. Eu tenho acompanhado os teus videoaulas e tenho aprendido muito. Praticamente o trader pode ter tantas estratégias, mas se não tiver a sua mentalidade bem formada, então a gente cai pegando o loss e com o pensamento de desistir. Mas cá estamos com um tema interessante, tendo, né, conhecer mais traders, né, porque somos tantos e beber de todos. Então, espero aprender também muito aí com a sua experiência. Acredito que todos aqui estão preparados para isso. Obrigado. Alguém mais está pela primeira vez ou está aqui de volta? Boa noite, Alfredo. Boa noite, pessoal. Estamos de volta para seguir o ano. Exato, exato. Então, como é que foi a última semana? A última semana foi gratificante. Depois daquela reunião que tivemos, me ajudaram muito e já não sou a mesma pessoa que estourou a conta. Hoje em dia sou uma nova pessoa, cada dia aprendendo mais e sendo resiliente e consistente. Perfeito. Eu, por acaso, também enviei uma mensagem para o grupo, acho que foi terça ou quarta-feira, dizendo que eu, particularmente, né, já vejo uma mudança, não só, assim, tipo, não só porque eu quero evoluir como trader, mas também quero inspirar os outros traders. Então, eu quero vencer essa parte emocional, não só por mim, mas por todos que estão aqui presentes, ok? Então, espero que todos tenham a mesma experiência e a última semana para mim foi uma das melhores, ok? Cometi sim um erro, mas foi um dia, né? E consegui, né? Superar. Foi uma semana mesmo muito, muito, muito boa, ok? Posso dizer, foi uma das melhores mesmo semanas aqui do ano. Então, alguém mais está aqui pela primeira vez ou está de volta? Está de volta, gostaria de saber como é que está a ser aqui a experiência. Oi, Tiago, acho que eu não consigo ouvir. Acho que tirou aquilo. Olá, Alfredo. Oi, Tiago, tudo bem? Acredito que todos estão a ouvir com cortes, certo? Eu estou aqui a ouvir com cortes. Não sei se é a minha internet ou se é a sua internet, ok? Pessoal? Alguém mais? Ok. Então, para não perdermos tempo, acho que podemos avançar. Para quem não sabe, este é um programa que foi criado para trocarmos aqui experiências com foco na parte emocional, ok? Não estamos aqui para falar sobre gráficos, sobre análise técnica, nada disso. O foco mesmo é a parte emocional. Então, criamos aqui este projeto com base aí nesses projetos como Alcoólicos Anônimos. Então, este é um grupo mais para ajuda mútua, ok? E criamos também aqui alguns passos que nós, como os traders, devemos seguir, ok? Então, eu vou fazer aqui a leitura dos nossos 12 passos como traders anônimos, ok? Então, o primeiro passo é admitirmos que temos o vício de cometer os mesmos
erros, ok? Então, o primeiro passo aqui é admitir, ok? Assumir a responsabilidade pelos erros que nós cometemos. Então, temos aqui o segundo passo, que seria chegarmos a acreditar que podemos mudar esses padrões com esforço e apoio mútuo, ok? Então, por isso mesmo estamos aqui nesta reunião, e também criei o grupo, porque diariamente, né, nós estaremos sozinhos a operar, então vai surgir aquela ideia de estar ali, de querer cometer um erro. Então criei ali o grupo para diariamente enviarmos ali uma mensagem no grupo no momento em que estivermos aí a pensar em cometer um erro, ok? Então chegamos a acreditar que podemos mudar esses padrões com esforço e apoio mútuo. Então aqui ninguém está sozinho, ok? Acabou isso de operar sozinho, ok? Então estamos aqui todos juntos. Então decidimos parar de repetir esses erros e seguir um caminho mais disciplinado. Então tem uma frase que diz: nós não vamos conseguir corrigir os erros usando as mesmas técnicas, ok? Não sei se é exatamente assim, porque eu ouvi essa frase em inglês, ok? Então não vamos corrigir os mesmos erros usando as mesmas técnicas, ok? Então precisamos arranjar técnicas para poder fazer isso. Então decidimos parar de repetir esses erros e seguir um caminho mais disciplinado. Então, por isso mesmo eu criei esse desafio do mês de junho, que é tentar seguir aí o plano à risca. Okay? Então, por isso que lá diariamente eu costumo mandar. Primeiro dia, todos conseguiram ver lá no grupo como é que foi a minha semana, ok? Então, não tem nenhuma mentira. Se quiserem, até posso mandar aqui o diário mental, né, do trader, que é uma planilha que eu criei para que todos possam preencher as suas emoções antes, durante e depois do trade, ok? Então, olhamos com honestidade para os erros que sempre repetimos. Pensamos no que nos leva a cometer esses erros. Então, para sabermos tudo isso, nós precisamos preencher aquele nosso diário mental ali do trader, ok? Então, fizemos um plano simples para evitar esses erros. Então, na planilha, tem um campinho lá em que nós vamos preencher, que vai nos ajudar também a evitar a cometer os mesmos erros. Então tem algumas perguntas que nós vamos responder, que vão nos ajudar aqui a evitar a cometer os mesmos erros, ok? Então começamos a seguir o nosso plano mesmo quando é difícil. Anotamos o que fazemos em cada trade para ver onde erramos ou onde acertamos, porque não adianta nada, estamos aqui a operar, vamos cometendo erros e não sabemos quais são os erros que nós estamos a cometer. Então, por isso que é importante anotar cada passo, ok? Então, temos lá o nosso diário, vamos usar o diário, ok? Então, o diário é grátis, eu disponibilizei aqui para todos, ok? Então, admitimos rapidamente quando caímos nos mesmos erros e ajustamos o nosso comportamento. Okay? Então chegamos a entender que precisamos continuar aprendendo a controlar as nossas emoções. Então esta será uma luta constante, ok? Então acho que todos sabem que há semanas que nós acordamos muito bem, mas há semanas, ou seja, há dias em que nós não vamos acordar com a mesma disposição. Então essas emoções estarão sempre conosco, nem vale a pena tentar evitar. Vamos usar elas, mas é como um sinal. Okay? Então, conversamos com os outros traders que também querem parar de errar para manter-nos focados, ok? Por isso que estamos aqui nesta reunião, ok? E quando paramos de repetir esses erros, ajudamos os outros traders a fazerem o mesmo, ok? Então, também, por isso que estamos aqui nesta reunião, para troca aqui de experiência. Aqui teremos traders que ainda cometem um erro, mas também temos coisas que já não cometem esses erros. Este aqui é o objetivo, vamos aprender, ok? Então, eu preparei como tema, né? Aí para a semana, todos votaram, acho que estavam aí de acordo. O tema desta semana é: por que é tão difícil aceitar uma perda, ok? Por que é tão difícil aceitar uma perda? Então hoje vamos mergulhar aí nesse tema. Então, perder neste mercado é inevitável, mas cada perda parece carregar um peso único, um nó no estômago, uma dúvida sobre o valor ou o medo de que o sonho escorregue. Não só o dinheiro que nós perdemos, mas essa perda, ou o que essa perda significa para nós. Então, acredito que aqui neste grupo tem alguém que já se questionou se está no caminho certo, okay? Depois de uma perda tentou desistir, ok? Então, o nosso objetivo aqui é explorar aqui este tema e vamos tentar sair aqui com uma solução, ok? Então, eu preparei aqui algumas questões dentro mesmo deste tema, só para facilitar aqui a troca, né, de experiências.
Ok? Então, a primeira questão seria: o que sentes logo após uma perda? Qual é o primeiro pensamento que te surge na mente? Então, alguém gostaria de compartilhar aqui a sua experiência? O que sente aqui após uma perda? Ou qual é o primeiro pensamento que surge na mente? Boa tarde, eu gostaria de iniciar. Boa tarde, Paulo. Mauro, fica. Boa tarde. Boa tarde. Eu tô no mercado tem 4 anos e 6 meses. E eu tenho um sentimento, eu não consigo controlar as minhas emoções. Já perdi ali um capital fora do normal, pelas minhas planitudes. Parece que quanto mais eu estudo, menos eu consigo controlar. E aí eu tenho uma situação que eu quero recuperar o capital, e quanto mais eu quero recuperar, mais eu perco. Desses 4 anos e 6 meses, eu nunca fechei um mês positivo. Vou abrir o coração para vocês, com a maior sinceridade do mundo. Tem uns 90 dias que a minha mentalidade só pensa em suicídio. E eu tô sofrendo muito com isso, cara, porque eu não consigo me estabilizar, eu não consigo fazer. Cada vez que eu venho, a minha mentalidade, parece que ela só foi criada para perca. E essas emoções, ela toma conta de mim, assim, de uma tal forma que eu não consigo, cara. Eu tento, eu venho, eu faço, mas eu não consigo. E aí eu vou perdendo, e cada vez que eu vou perdendo, eu vou aumentando a quantidade de número de lote, eu vou aumentando, e quanto mais eu aumento, mais eu perco, e quanto mais eu perco, mais eu vou, assim, me desfazendo, né, do que eu já construí. Eu já coloquei 3 carros nesse negócio, já coloquei ferramenta, já coloquei dinheiro de empréstimo, já coloquei dinheiro de pessoas. E eu falo uma verdade para vocês, eu já pensei assim várias vezes, desistir, né? Teve um dia agora, uns 10 dias, a minha esposa conversou comigo que estava na hora de eu parar, né? Porque ela estava vendo que estava ficando numa situação assim muito ruim psicologicamente, né? E eu juro pra vocês, eu não sei o que fazer, cara. Eu não consigo, sabe, controlar a minha emoção. Eu pareço um cara assim que eu sou viciado. Um cara que a todo custo quer fazer e a todo custo vai estar num buraco cada vez mais. E essa é a minha situação de momento que eu tô vivendo no trade há 4 anos e 6 meses, sem fechar, dizer pra vocês, um mês. Você fechou um mês positivo? Não. Ganha, devolve, ganha, devolve, ganha, devolve. E aí eu vou querendo fazer mais, e vou querendo fazer mais. E quanto mais eu faço, mais terra do buraco eu vou tirando e vou me aprofundando. No momento, esse é o sentimento que eu tô tendo dentro de algo que eu acreditei, sem dúvida, que eu poderia e posso. Eu sei que eu posso mudar o jogo, mas no momento o sentimento é péssimo. Essa é a verdade. Obrigado, Mauro. Mauro, Oi. o mestre, eu posso... Pode, Marcelo, pode, fique à vontade. Obrigado mais uma vez, boa tarde. Mauro, o seu sentimento, guardado alguns, né, comentários aí que você fez, não tenho a menor dúvida que é o sentimento de 90% aqui que está no grupo, ou até mais, né? Ninguém está aqui nesse grupo com o tema que é pensando em algo diferente. E se não, ajudar uns aos outros. E eu não passei e não passo nada diferente do seu, exceto algumas coisas que cada um, particular de cada um. E, cara, assim, o conselho que eu te dou, que é o intuito aqui do grupo, é que você comece a investir numa psicologia, numa terapia, num psicólogo, num psiquiatra, algo que vai entender o que você está jogando da sua vida dentro do trade, porque 99% eu falo isso por mim, tá? 99% do que a gente erra dentro do trade, quando a gente fala, excluindo a técnica, né? Quando você erra a técnica ali, você vai, faz um backtest, corrige, vê o que errou e ajusta, ok.
Você está ali estudando, você está vendo a parte técnica. Mas quando a gente entra num ciclo de vender e comprar baseado a nada, né? Porque quando a gente bate aquele desespero, você começa a vender e comprar baseado a técnica nenhuma. Não existe técnica. Todos aqui já passaram por isso. E, cara, o conselho que eu te dou é para você não desistir de estudar, mas dar um tempo, dar um descanso e procurar uma ajuda mais qualificada, um psicólogo, um psiquiatra, tá bom? Não te estender muito. Obrigado. Muito obrigado, Obrigado, Marcelo. mestre. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Então, alguém mais gostaria de compartilhar aqui a sua experiência? Sim, eu gostaria de compartilhar. É para dizer que o que ele acabou de explicar já aconteceu comigo. Na parte que ele disse que colocou dinheiro da renda, dinheiro da esposa, vendeu o carro. Isso uma vez aconteceu comigo. A minha prima incumbiu-me uma responsabilidade de fazer um negócio para ela. Gerou 60 mil kwanzas na altura. Então peguei nos 60 mil, pensei comigo, não. Eu tenho uma mina de ouro que eu sei que vou multiplicar esse valor, até vou triplicar. Conforme diz é uma passagem do Venom, esse último filme dele, que diz eu vou quadriplicar esse vintão. Então entrei no mercado sem experiência, só com emoção e ganância. Porque o mercado financeiro é como se estivéssemos dentro de uma mina de ouro. Nós vamos vendo, não, tem aqui muito ouro. Agora, como tirar o ouro dali para o mundo exterior? É aí onde muitos de nós nos enganamos. É aí onde entra o emocional. Nós queremos levar toda a tonelada de ouro numa carrinha pequena. Ou então, conforme dizem os brasileiros, numa caçamba pequena. Não vai dar certo, porque a tonelada vai superar a capacidade que o carro consegue levar. Então, o conselho que eu deixo pro colega, que acho que é o Mauro, ou não me lembro bem o nome, mas ele vai falar, é que não desiste. Tal como todos nós estamos aqui, eu lembrei que hoje fiz 8 anos de mercado financeiro. Comecei lá em 2017, mas a levar muito do mercado, porque primeiro entrei sem estratégia, só que eu só sabia que o mercado dava dinheiro. Entrei naquela de adivinhar, conseguia fazer alguns wins. Fechei uma semana positivo. Se fecho uma semana positivo, fecho 3 negativo. Mas não me levou a desistir. Estou aqui até hoje, consistente e firme. E graças a Deus conheci pessoas como vocês que estão a ajudar muitos de nós a enfrentar e a passar por problemas do gênero e a superar essas dificuldades. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Então, vejo aqui uma mão levantada. Gostaria de compartilhar também a sua experiência, que é o mestre. Olá, boa noite. Boa, fique à vontade. Olá. Fique à vontade, claro. Olá, boa noite. Boa noite. Fique à vontade. Fique à vontade. Ok. Eu estava a ouvir, né, o que os outros acabaram por dizer e, na verdade, eu queria compartilhar também a minha experiência, né, já que eu acho que este grupo é de traders em Forex, mas eu sou trader em opções binárias e já há 2 anos, digo 2 anos, né, porque entrei neste mercado desde o ano de 2023, isso em maio. Estudei praticamente durante um ano e durante este ano que eu estudei, eu via que só metia dinheiro e entregava para o mercado. Metia dinheiro e entregava para o mercado. Metia dinheiro e entregava para o mercado. O ano seguinte fui lutando na mesma proporção. Deixei o operacional que eu comecei, tive que enveredar para um outro operacional que era a lógica do preço. Estudar, noite e dia, estudar, noite e dia, até o certo momento que parecia que eu estava a entender. Tipo, metia dinheiro, tentava fazer 10, 20, 30 dólares, 40, 50, levantava 20, mais 10, mais 20, depois devolvia tudo, voltava a estaca zero. Lutava, conseguia mais dinheiro, colocava na corretora, lutava, treinava, voltava às mesmas situações, quase durante mais um ano, sempre nessas situações, entregar sempre a corretora. Então, mas como houve um momento em que eu comecei a ganhar, né? A primeira semana bato a meta da semana, a segunda semana bato a meta da semana, saio de 10 dólares, vou até 200 dólares, mas até o dia em que eu devolvi, saí de 10, fui, em 2 semanas fiz 200, devolvi os 200 para a corretora, só porque depois de eu fazer 100, levantei os 100,
Depois depositei os 100 novamente. Comecei a operar o FII para 200. Eu vi, parece que estava tudo bem. Aumentei a banca, comecei a fazer entradas. Primeiro loss, segundo loss, terceiro loss, no quarto loss fiquei maluco. Todas as entradas que eu estava a fazer pareciam que eu já não estava mais a pensar. Só queria a devolução daquele valor dentro ou na minha banca. Só queria que a corretora me devolvesse. E fazia entradas sem pensar. Cada entrada que eu tentava entrar, entrava tipo mais de 4, 5 entradas, fazia mais de 4, 5 entradas na mesma operação e a corretora ia contra a minha análise, sempre na mesma situação, até eu ficar zerado. Eu meti minha cabeça, larguei, só não partiu o computador, só não partiu o telemóvel, mas abandonei tudo, fui para cama, me deitei, não queria dormir, sem sono. Olá, já pensei em coisas, mas tive que parar durante um tempo, analisar profundamente o que errei, o que eu fiz. Se eu estava a estudar e eu estava a seguir um operacional. Então, o que estava a se passar? Durante algum tempo, fui pensando, analisando. Então, pensei na seguinte questão. Como eu estava a operar praticamente leitura do gráfico, tá bom, vou fazer a leitura do gráfico, mas respeitando simplesmente um padrão. Se fazer este, entro. Se não fazer, também não entro. Foi a minha decisão. E atualmente eu posso fazer 10 entradas no gráfico. Se o gráfico fazer aquele padrão, eu entro. Se não fazer, não entro. E ainda que for loss, mas eu sei que eu fiz porque o gráfico fez aquele padrão. Mas se me der loss, eu vou saio convicto de que eu acertei, mas o gráfico foi contra a minha movimentação, a minha análise. Por conta disso, daquilo, eu consigo olhar, não, tomei loss por isso e por aquilo. Mas onde eu fazer 10 operações, posso tomar 2 loss. 8 operações são ruins. Então, tem sido esse normalmente o meu dia a dia de trade. Tem sido esse o meu no momento do loss, precisamos se calhar largar tudo e nós estamos a ver no gráfico, parar e pensar um bocadinho, analisar, não nos chatearmos porque tomamos um loss. Ninguém gosta de perder dinheiro, mas se tomarmos um loss, precisamos parar e pensar, é o certo que eu estou a fazer? Porque eu acredito que a partir do momento que eu tomei esta decisão, comecei a olhar que, afinal de contas, o gráfico pode me pagar. Eu é quem estava a fazer as coisas erradas. Então, é preciso que os outros, né, tomem a mesma decisão e se definam onde é que eu quero, o que é que eu quero fazer. Eu quero fazer isso. Se o gráfico fazer isso, eu entro. Se não fazer isso, não entras. A não ser que depois de algum tempo, mais tempo, provavelmente não terás simplesmente um padrão, podes ter 2, 3, 4, 5 padrões e você sabe muito bem ler o mercado, aí sim. Mas se tiveres ainda no princípio como eu, né, na verdade eu gostaria de contribuir com isso de maneira que precisamos esperar que o mercado faça aquilo que tem que ser feito para respeitar as nossas análises. Obrigado. Muito obrigado aí pelas dicas. Acredito que todos aqui estão a aprender. Então, para quem chegou agora, ou para quem está aqui pela primeira vez, então este é um espaço em que nós trocamos a experiência e escolhemos aqui um tema para esta semana, que é por que é tão difícil aceitar uma perda, ok? Então eu vou passar aqui para a próxima questão, mas antes disso, deixa eu ler aqui uma mensagem. Alguém escreveu aqui no chat que ainda não está à vontade para ligar o micro, mas eu vou ler aqui a mensagem. Então, saudações, ainda não me sinto à vontade para ligar o micro, então, mas enfim, uma forma que ajudou a lidar com isso foi criar 2 contas. Uma conta para operar com a gestão e tudo mais, a outra para operar feito louco nos dias de loucura. Então, depois no final do mês, fazer o balanço entre as 2 contas e refletir. Sempre depositar em 2 contas. Então, acredito que é uma forma de reflexão flexível e bem sugestiva para lidar com isso.
ok? Obrigado aí também por compartilhar aí a sua experiência. Então eu vou passar aqui para a próxima questão. Então eu coloquei aqui algumas frases, né, de reflexão depois de cada questão. Então, o que nós sentimos depois de uma perda mostra o que nós valorizamos, mas também o que podemos deixar ir, ok? Então, temos aqui a próxima questão. O que a perda representa para ti? O que sentes que estás a perder além do dinheiro, ok? Acho que esta resposta está muito ligada aí, aliás, esta pergunta está muito ligada ao que nós vimos aí anteriormente. O que a perda representa para ti? Acho que todos precisam encontrar esta resposta para saber por que não aceitam as perdas. O que ela representa para ti? O que sentes que estás a perder? Alguém gostaria? Boa noite, família. Boa noite, Walter. Espero que esteja tudo bem convosco. Aos que participam da live pela primeira vez, quero dar-vos calorosas recepções. E, bom, é interessante ver esta pergunta aqui na apresentação, porque alguns dias eu conversava com um amigo em torno deste mesmo assunto, e é incrível que para algumas pessoas uma perda representa muitas vezes a vida de um trader. Por isso que muitos de nós acabamos enlouquecendo quando temos uma perda. Acompanhei aqui vários exemplos, enquanto os outros membros iam partilhando sobre como reagiam a estas mesmas perdas. Como qualquer um, em algum momento também, o dinheiro que estava no mercado, ou seja, na minha conta, representava tudo. E quando eu perdia, era como se o mundo desabasse simplesmente. Recordo-me de várias vezes em que perdi, simplesmente o meu dia estragava-se. Eu digo isto no verdadeiro sentido da palavra mesmo. Era um loss, ficava sem apetite, ficava sem conversar com ninguém, ficava simplesmente triste e abatido. E isto dava-se muitas vezes porque eu não sabia o que representava aquela perda. Hoje em dia eu tenho uma noção, porque eu olho para o mercado como um negócio, e sendo o mercado um negócio, para qualquer um que é empreendedor aqui sabe que nós temos despesas no nosso negócio. E quando nós chegamos no mercado, muitas das vezes chegamos com a mentalidade de que simplesmente vamos. Então, hoje em dia, para mim, um loss representa uma despesa e, em segundo lugar, um aprendizado. Porque muitas das vezes nós não aprendemos com vitórias. Muitas das vezes nós não aprendemos com vitórias porque as vitórias, na verdade, acabam sendo uma repetição daquele que é o nosso processo todos os dias. Então, poucas vezes temos lições, mas as perdas ensinam-nos muito. Então, hoje em dia, para mim, as perdas têm praticamente estas duas nuances que para mim são muito importantes. Despesas e, segundo, aprendizado. Então, muito obrigado. Este era o meu comentário para o melhor em relação a estas questões. Obrigado, Walter. Talvez aqui no chat também alguém disse: a perda para mim significa falha no operacional que estou a seguir, ok? Muito obrigado. E temos alguém mais que gostaria de compartilhar o que significa ou o que representa a perda? O que sentes que estás a perder aí além do dinheiro? Ok, enquanto esperamos, eu vou aproveitar. Então, para mim, uma perda costumava representar um passo atrás naquilo que eu sonho, que eu estou a tentar alcançar, ok? Eu sou uma pessoa que sonha muito e venho também de uma família humilde, então meu sonho sempre foi proporcionar uma vida melhor a todos. E agora estou com um filho a caminho. Acho que vou ter que voltar a fazer aqui essa mesma pergunta. O que é que um loss vai representar aí para mim? Porque é isso, eu vejo, aliás, né, via antes, né, como um passo atrás, ok? Naquilo que eu sonho, que eu estou a tentar alcançar. E quando eu larguei, né, a banca em 2021, eu já trabalhava no banco há uns 5 anos, ok? Então, quando eu larguei a banca, eu tive um pequeno financiamento. Okay? Então, depois de largar ali o emprego, como eu contei, né? Não sei se cheguei a contar aqui na primeira reunião, mas acho que contei, que os primeiros 3 meses foram bons, né? Eu consegui ali um lucro
mas depois as coisas foram piorando. Era mesmo naquele tempo do Covid, as coisas foram piorando e com essas ligações que eu acabava recebendo do banco, não, tens aqui um empréstimo, precisas tipo efetuar aqui o pagamento das parcelas, aquilo acabava tipo afetando mentalmente. E quando eu não conseguisse fazer aqui um lucro no mercado, ou gerar lucro aqui no mercado, eu começava tipo a pensar nas chamadas que eu haveria de receber do banco. Então era chato mesmo. Então uma perda para mim acabava afetando muito. Eu até acho que na reunião anterior acabei falando sobre isso, que as perdas normalmente são o que tem me feito cometer a maior parte dos erros, ok? Então as perdas costumam fazer cometer a maior parte dos erros, mas tentando aí controlar, mas ainda costuma, né, ser aí o maior obstáculo, ok? Mas acredito que vou ultrapassar e prometo a todos aqui que eu vou ultrapassar, não só por mim, mas também porque quero motivar aqui a todos, né, servir aqui de uma inspiração. Essa parte emocional eu acredito que eu vou vencer. Então, alguém mais? Shirama, vejo aqui a mão levantada, não sei se é agora. Quero mesmo. Sim? Alguém já está a falar, desculpa. Não, o que eu queria salientar é algo simples. Antigamente, quando eu perdia, eu ficava todo mal, o que aparecesse em frente eu quebrava, porque aquilo dói bastante. Até eu tenho dito que perder no mercado dói mais que corno. Até uma mulher pode me trair, eu vou achar aquilo normal, mas perder a operação que eu perdi, estive há muito tempo a preparar, e depois o meu emocional me trai e eu perco aquela operação, doía muito. Mas agora, tem ali algo que depois vou compartilhar aqui no chat. É uma frase de um trader que diz: faça as pazes com suas perdas e faça delas uma oportunidade para melhorar a cada dia que passa. Quer dizer, agora quando eu perco, eu já não fico tão triste conforme ficava antes, mas sim vejo como oportunidade para aprender ainda mais. Se perdi usando uma estratégia que falhou, então a tendência é fazer um backtest, melhorar aquela estratégia e seguir operando e cada dia mais melhorando para ver se evitamos esse lado. Obrigado, Shirama. Então, acho que era Francisco, certo? Sim. O que a perda representa para ti? O que sentes que estás a perder além do dinheiro? Eu vivi o ano passado, uma boa fase da minha vida. Eu comprei uma mesa proprietária de 25 mil. Eu passei na mesa, tanto que também tinha uma conta real e eu trabalho, né, nesse caso. Eu vivi praticamente 6 meses de mercado. Foi um dos momentos bons que eu vivi do mercado. 6 meses, praticamente eu não mexia no meu salário e eu vivia do mercado. Todos os finais de semana, sempre que precisava de dinheiro, eu tirava do mercado. E segui uma estratégia muito boa. Eu passei na mesa proprietária, então logo passei a primeira fase, a segunda, recebi o certificado. Quando eu recebi o certificado, eu disse: é hoje. Me deram a conta live. No primeiro dia, né, no primeiro dia que me deram a conta live, eu bati paus, uns 300. Eu disse: é hoje. Se o mercado tem me pagado, acredito que vai me pagar mais. Então me deixei levar pela ganância e por pensar que no mercado só podemos tirar dinheiro. Naquele mesmo dia eu quebrei a conta e eu me senti muito mal, como alguém aqui disse, dói mais que um corno. Praticamente deixou o meu emocional muito baixo. Passou-se 3 dias, eu perdi também a minha conta real, que eu vivi de 3 meses do mercado. Eu fiquei muito embaixo. Praticamente procurei formas de poder me recompor, porque uma perda para um trader que não segue um gerenciamento é muito fatal. Isso acaba afetando a sua vida. Praticamente não vai olhar naquele dia como um dia normal. Aquilo vai estar gravado na sua memória. E quando a gente não está bem emocionalmente, praticamente nós não estamos bem para fazer nada. E foi um dos aprendizados, né, que me tornou forte até hoje, é que me fez crescer ainda mais. Eu aprendi que o trader tem que ter um gerenciamento. Tanto aqui, se tu tiveres um gerenciamento e saberes parar, porque tem que saber parar. Ganhaste, estás no lucro hoje, para. Amanhã é dia, o mercado não fecha hoje. Porque tudo que tu ganhaste hoje pode ser tirado hoje. Então, para isso, a perda dói muito. Tu sentes que tu estás a entregar o dinheiro para o mercado. Estás a entregar o dinheiro para o mercado enquanto tu podias tirar. Porque aquele dinheiro que você conseguiu foi com muito sacrifício para você poder colocar ali e fazer mediante as suas necessidades. Mas um pensamento que todo trader tem é que no mercado
tenho que buscar dinheiro. Nunca devemos pensar em buscar dinheiro sempre do mercado, porque isso é um pensamento muito ganancioso. Nós temos que utilizar estratégias, regras para nós sermos lucrativos. Porque quando a gente vem com essa mentalidade de que nós podemos fazer, vamos tirar do mercado, a única coisa que vem fazer no trade é só dinheiro, porque muitos traders agora, hoje em dia, entram só no mercado porque ali o trader tem dinheiro. Basta ouvir antes de dar dinheiro, ele entra, vai indo entrando. Então ele praticamente vai quebrando a sua banca, não seguindo uma estratégia correta. Praticamente esse é o meu contributo. Muito obrigado, Francisco, muito obrigado. Tirar uma vez aí, mais uma vez a sua mão levantada, fica à vontade. Desculpem, pessoal, estou aqui a entrar muito, mas o assunto está interessante hoje. Uau. Eu queria compartilhar aqui a história de um amigo meu, ele é do Iraque, o nome dele é o Raj, sei lá, não sei como é que se fala isso em árabe. Ele dizia que só tinha $1.000 na altura, a irmã estava hospitalizada. Então entrou no YouTube, começou a ver formas de alavancar o dinheiro. Como fazer mais dinheiro? Encontrou aí o vídeo de um guru safado, que ele incutiu na cabeça, não, se você meter $1.000 no ouro, operar numa tendência favorável, você vai fazer 10 mil. Ele viu aquela operação dos malucos que tem acontecido aí. O cara mete lote de 100, 300, 400, o dinheiro vai crescendo. Então o que ele fez? Não, minha irmã está doente, minha família depende de mim, pegou nos $1.000, entrou no mercado. Não sabia como, ele não sabia, só entrou, viu os gráficos a subir, a descer, disse, hoje é que eu vou multiplicar esse dinheiro. Não sabia que se comprar é vela verde, se vender é vermelho, não sabia nada disso, ele só sabia que viu o vídeo no YouTube, seguiu, hoje eu vou fazer meu dinheiro. Ele disse que, olha, entrei comprado enquanto o gráfico estava a descer. Sabe, todos nós sabemos, todos nós que operamos Forex, sabemos como é que é o ouro. O ouro é a volatilidade do mercado. Aquele par não precisa de sessões para estopar muita gente, para estopar muito de nós. Ele, em frações de segundo, perdeu os $1.000, ficou depressivo. Ficou depressivo uma semana. Na semana seguinte, houve um post no Facebook que eu também comentei, dando meu contributo. Então ele me puxou no privado, trocamos número. E ali começou a me explicar o que acontecia com ele. Eu disse, irmão, você não tem culpa. A necessidade é que te levou até ali. Quer dizer, ele viu uma oportunidade, pensando, não, o mercado vai me dar o dinheiro que eu preciso. O mercado, sim, dá dinheiro. Mas quando você... Porque tem um arquivo que eu partilhei agora no chat, que diz que o maior inimigo de um trader é ele mesmo. Não é a instituição, não são os bancos, não. O maior inimigo de nós traders somos nós mesmos. Quer dizer, quando nós estamos a ganhar, pensamos que aquilo vai subir até furar o paraíso, e nem sempre acontece assim. Então, o que nós temos que fazer sempre é agir, antes de entrar no mercado, definir uma estratégia. Além da estratégia, definir um limite, porque eu estou aqui a falar, eu operava sem stop loss, o que fez com que minhas bancas fossem quebradas foi isso. Eu entrava sem stop, me deixava levar algumas vezes pelos traders nigerianos, sul-africanos que operam sem stop, porque eles falam no risk, no Ferrari, no risk, no Lamborghini. Aquilo me levou a quebrar várias vezes a banca. Então hoje em dia eu pensei 2 vezes antes de entrar, faço um backtest, falei, no backtest tá bom, e entro, atinjo a meta, saio fora do mercado, entro no dia seguinte, porque essa aqui é a regra de todo trader. O mercado vai te dar e vai te tirar se você seguir a mesma operação, porque quando você perde, muitas das vezes na nossa mente é o quê? Perdi, mas se eu reverter a tendência, ele vai devolver o dinheiro que me tirou. Não vai te tirar tudo, vai ficar zerado, mano, esquece isso. Então, o contributo meu é que nós, como traders, trabalhemos primeiro o emocional, depois vamos entrar com as técnicas. Obrigado mais uma vez, Shiramo. Então, vou passar aqui para outra questão. São várias, aliás. Não são várias, mas só podemos completar todas elas, ok? Então temos aqui a nossa frase, né, de reflexão. Então, aceitar a perda não é se conformar, é reconhecer que ela pode ser o passo mais importante aí para o teu progresso, né? Agora, temos aqui a próxima questão, que é: aceita melhor uma perda quando seguiu o plano ou quando não seguiu o plano? Quem gostaria de partilhar? Que à vontade, pessoal. O que é que dói mais? Uma perda depois de seguir o plano, ou aquelas em que nós não seguimos o plano? Sem dúvida nenhuma é quando a gente não segue o plano, né? Então, no seu caso, o que seria isso? Quando eu paro para refletir e fazer o estudo do que foi feito, a revolta é muito grande quando você erra
sem seguir o plano. Verdade. Mas por que eu fiz isso? Por que eu não olhei ali os itens eliminatórios? Tá numa região de interesse, é isso? Né? Ponto A, ponto B, ponto C, me habilitou a entrar? Sim, não. E quando você vê que você tinha ali 2, 3 erros ali que não te habilitavam a entrar naquele trade, você fica ainda mais, né, mais irritado ainda. Então, quando falo por mim, quando eu erro, não, eu errei, tá certo. Aqui eu segui o plano, tá tudo bem, faz parte. Perfeito. Obrigado, Marcelo. Alguém mais? Tem uma opinião ou teve uma experiência diferente? Acha que a dor que sente é a mesma? Ou aceita da mesma forma? Vamos, pessoal, fiquem à vontade. Então, a Shrama aqui no chat diz: quando você cria um plano e não segue, depois vem aquele sentimento de culpa por não ter seguido o próprio plano. É exatamente isso. Exatamente isso. Okay? Então, seguir o plano é como uma luz na escuridão. Te guia mesmo quando a perda chega. Então, temos aqui mais uma questão. Então, acha que perde porque o plano não funciona ou porque não segue direito? Então, quantas perdas seguidas te fazem querer mudar o plano? Será que a culpa é só do plano? Quem gostaria? Shrama? Fique à vontade. Nem sempre a culpa é do plano. A culpa é mesmo nossa. Tal como já disse no princípio, vou voltar a frisar, o mercado é uma mina de ouro, uma mina de diamante. Quer dizer, é uma mina que proporciona dinheiro para quem tiver disposto a perder alguma coisa. Quer dizer, você quando estiver diante do mercado, você criou o teu plano, tens uma estratégia que já te vem fazer ter alguns lucros, mas vai chegar um momento em que o modo ganância vai se ativar no automático. Esse modo é indispensável, é indiscutível. Nós estamos a lutar sempre com isso. É que nem a batalha religiosa entre Deus e Satanás. Os crentes vão na igreja todos os dias, não é só para engrandecer a sua fé, mas sim para lutar com aquele inimigo interno que muitos de nós chamamos de demônio. E também o maior inimigo, não só os demônios, que somos nós mesmos. Quer dizer, quando nós não seguimos o plano, nós criamos um plano antes de fazer o trade, criamos já um plano bonito, e aí vamos entrar aqui, nosso stop vai ficar aqui, e quando atingir o profit, fechar o mercado, ou desligar a energia, falar com o homem do gerador, desligar a rede nacional, para a gente não voltar no mercado, e tudo bem, antes de executar o trade, quando o trade estiver ao nosso favor, você na análise que fizesse, não vai bater uns 110 pips, você vê que o mercado está aí buscar 250, 300 pips, você fala, epa, meu plano era até 110 pips, não, mas vai me desculpar, vou ter que alargar, aumenta o stop, aumenta o take profit, e quando você vê que a posição vai contra ti, você é estopado, ou então quebras a banca, depois vem aquele sentimento de culpa, começa a dizer, pô, se eu seguisse o meu plano, hoje estaria assim, ou teria meu profit, teria a fazer isso e aquilo. Agora, como não segui, a culpa é minha. Começas a querer ter pensamentos negativos, suicídio, pensamentos para quem não consome álcool, entrar no mundo do alcoolismo. Quer dizer, é uma revolta interna que nós criamos para nós mesmos. Muitas das vezes o plano estava perfeito, aí surgiu um desvio do nosso comportamento depois da operação, dizendo que não, se eu aumentar aqui, vou ganhar mais que isso. Muitas das vezes é que nos engana como trader. Obrigado mais uma vez, Shrama. Então, fique à vontade, pessoal, para quem chegou agora. O tema de hoje é porque é tão difícil aceitar uma perda. Então, eu preparei aqui algumas questões só para nos guiarem. Então, a questão atual é: acha que perde porque o plano não funciona ou porque não segue direito esse plano? Acho que até poderia acrescentar aqui, ou porque não tenho também um plano, né? Porque eu notei que a maior parte dos traders entram no mercado mesmo sem um plano. Okay? Então, e com quantas perdas seguidas te fazem querer mudar o plano ou mudar de estratégia? Okay? Porque acredito que todos tiveram isso. Eu desde que iniciei também a minha jornada, acho que já mudei várias, já perdi a noção de quantas vezes eu mudei a estratégia, mas eu decidi para mim mesmo que nunca mais eu vou mudar de estratégia, porque eu já percebi sozinho e reconheço que a estratégia não é o problema. Se eu continuasse com a minha penúltima estratégia, que era oferta e demanda, acredito que eu seria um trader também consistente, ok? Sem precisar estar a usar o método do ICT que eu uso atualmente, ok?
Então o problema não é a estratégia. Então, com quantas perdas é que decidem que o plano não funciona ou decidem mudar aí de estratégia? Boa noite mais uma vez. Walter, fique à vontade. Bom, eu acho que essa pergunta é só um bocado tricky, mas é bem interessante e relevante de debater. Bom, primeiro que, conforme ias dizendo, o problema não está na estratégia. Há dias eu vi um vídeo no Instagram em que um trader pegou numa galinha e ele simplesmente colocava milho em 2 pods. Um pod representava a compra, outro pod representava a venda, e ele tinha uma boa gestão de risco, por acaso. Então, quando davam 9 horas, o mercado estava aberto, ele simplesmente colocava os potes em frente à galinha. A galinha escolhia um dos potes onde tivesse milho e fosse do agrado dela. E nessa brincadeira, ele conseguiu passar num challenge, né, desses próprios filmes proeminentes. Então, isso era mesmo para mostrar que o problema não era a estratégia. Até uma galinha consegue passar no challenge. O problema mesmo vem quando nós aceitamos que a estratégia não tem assim uma super relação com as perdas, mas que nós como traders é que devemos ter a capacidade de fazer um gerenciamento desta mesma estratégia que nos leva a ter sucesso. Conforme a Alfredo estava a dizer, mesmo com a estratégia de suporte e resistências, ele poderia ter sucesso. Assim como muitos têm sucesso com Elliott Wave, com Trendlines e com várias outras estratégias. Todas as estratégias são boas, assim, por algo. Então, eu acho que nós deveríamos considerar e levar isso em conta, que o problema não é a estratégia, mas que somos nós. E eu gostava de sugerir também, Alfredo, no final do teu comentário, tu deixaste algo relacionado ao plano. Nós já temos o challenge que está a correr agora, e eu vejo que infelizmente muitos não têm comentado, não têm partilhado, mas eu acho que poderíamos fazer assim, uma espécie de um termo de compromisso em que cada trader que está lá partilhasse, o seu plano de trading conosco, como forma de policiamento e também como forma de comprometimento com a pessoa, porque muita gente está lá a deixar comentários, mas será mesmo para seguir a estratégia? E o plano de trading é algo bem simples, não precisamos postar lá gráficos, coisas do gênero, simplesmente o passo a passo. Eu, por exemplo, o meu trading plan tem simplesmente 5 passos. Então, acho que como uma forma de policiamento e também de comprometimento por parte dos outros, poderíamos fazer isso. So, basicamente, esta era a minha contribuição para esta parte. Obrigado. Obrigado, Walter. Mestre, eu vi a mão levantada. Não sei se gostaria de compartilhar. Eu acho que saiu, já não vejo. Então, alguém mais gostaria de compartilhar? Fiquem à vontade. Não estamos aqui para julgar ninguém. Estamos aqui para aprender com a sua experiência, ok? Passar para o próximo. Então, a culpa pode nos enganar. Então, nem sempre aponta onde realmente precisamos melhorar, ok? Então, temos que prestar atenção nisso. Então, que ideia errada sobre perder já teve e precisou mudar? Por exemplo, eu comentei aqui anteriormente que eu tinha aquela ideia de ver uma perda como um passo atrás no meu sonho. Então, eu acabava confundindo a perda diária com uma perda de longo prazo, ok? Então, a perda diária não vai influenciar naquilo que eu vou ser, por exemplo, daqui a um mês, daqui a um ano, ok? Então, eu não posso ver esta perda como é que eu posso dizer? São as palavras, uma palavra específica para cá, eu estive a ler hoje. Como um desastre total, ok? Então, eu tinha essa ideia de olhar aí para o trade e achar que tudo acabou, ok? Então, mas isso estava totalmente errado. Então, alguém já teve também aqui alguma ideia e precisou mudar? Eu já tive uma ideia semelhante, mas decidi mudar porque eu vi que não tinha lógica continuar com o mesmo pensamento, porque a minha tendência é melhorar cada dia que passa e não regredir e nem voltar a cometer os mesmos erros. Razão pela qual tive que mudar de estratégia, e cada vez que eu perco nesse exato momento, já não vejo como um bicho de 7 cabeças, mas sim, como já disse, como uma oportunidade para melhorar. Obrigado, Shirama. Então, alguém mais já teve aqui uma ideia errada
sobre o que uma perda significa e precisou mudar. Alcino, fique à vontade. Boa Boa, noite. fique à vontade, Alcino. Boa tarde. Só estou a ouvir com um pouco de cortes, sim, não? Estou a ouvir com cortes. Sim, eu vou comentar no sentido. Agora tá bom? Agora tá, agora tá. Ok. Eu vou comentar no sentido geral da vida. Consegue me ver, né? Conseguimos sem ouvir. Conseguimos. Fique à vontade. Sim. Ok. A pergunta é: que ideia errada sobre perder você já teve e precisou mudar? É questão do investimento no conhecimento. Era muito difícil para mim tirar dinheiro do meu bolso, pagar pelo conhecimento, até o ponto de aprender que, olha, para eu ter algo que não tenho, eu preciso tirar algo de mim. Tenho que sacrificar alguma coisa de mim para poder ter o que o outro tem que eu não tenho. Foi muito difícil eu sair desse pensamento aí, de sentir que, olha, quando eu tiro o dinheiro do meu bolso, pago um serviço, eu estou a perder. Enquanto não, eu estou a investir. Foi muito difícil. Boa, eu acho que até podemos usar essa mesma ideia aqui para o mercado. Aquele loss ou aquela perda, nós podemos olhar como um pagamento que nós estamos a fazer para poder aprender alguma coisa, ok? Então, ao invés de olhar o loss como um passo atrás ali nos seus sonhos, então podemos olhar para esse loss como um pagamento, ok? Por um aprendizado. Gostei muito aí, Elson, muito obrigado. Obrigado. Era essa a minha contribuição. Obrigado. Então, alguém mais? Ok, pessoal, então, este projeto, para poder avançar, né, depende muito das vossas contribuições, ok? Então, sei que é difícil às vezes, né, compartilhar, mas nós dependemos mesmo disso. Se nós entrássemos todos aqui e não tivesse ninguém para compartilhar, o projeto já estaria morto, ok? Então vamos tentar, estejam à vontade, não estamos aqui mesmo para julgar a ninguém, ok? Então eu vou passar aqui para a próxima. Então, mudar aqui uma ideia errada, ou seja, mudar uma ideia errada sobre perdas é como abrir uma porta. Então deixa entrar algo novo na nossa cabeça. Então, qual erro você já cometeu ou mais cometia depois de uma perda? E como conseguiu parar com ele? Boa noite. Walter, mais uma vez, fica à vontade. So sorry. Bom, o erro que eu mais cometia depois de uma perda era exatamente querer recuperar a perda e abrir mais trade. Então, acabava entrando num looping. Então, sempre que eu perdia, tentava recuperar. E nessas tentativas de recuperar, muitas das vezes eu ignorava o meu trading plan. Ou seja, abria uma entrada no sentido mais emocional do que técnico e acabava sempre perdendo. Muitas das vezes era isso que quebrava a minha banca. E como é que eu consegui parar com ele? Primeiro, eu tive de definir um plano de reação a perdas que consiste basicamente em definir o número de trades pelas vezes que eu vou participar de uma sessão. No meu trading plan está definido que após uma perda eu devo esperar por uma segunda oportunidade com setup claro, e nesta minha segunda entrada, se o mercado apresentar uma entrada, eu devo abrir uma posição com metade do risco da posição anterior. Ou seja, se eu entro com 1% e perco, a próxima entrada será com 0,5%. E caso eu perca, simplesmente abandono a situação e espero para o próximo dia do trade. Então, basicamente, esta foi a estratégia que eu usei para resolver isto. Obrigado. Obrigado, Walter. Então vamos. Alguém mais gostaria de compartilhar? Tenha vontade, pessoal. Ok, eu vou comentar. Então, maior, ok? Eu vou comentar aqui o que eu costumava cometer mais, né? Depois de uma perda, mas sim, o maior erro que eu já cometi depois de uma perda. Então, eu sempre gosto de operar com um plano, ok? Então, sempre gostei disso. Mas já uma vez que eu entrei numa operação, defini que eu quero ter 2 operações nesse determinado dia, ok? E depois de 2 perdas, estaria fora do mercado, ok? E também defini quanto que eu estaria disposto a arriscar para cada operação e quanto que eu estava disposto a arriscar num determinado dia. Então, depois dessas 2 perdas que eu tive, eu peguei na caneta, rasguei aquela folha que tinha aquele plano, comecei a escrever um outro. Por quê? Por que eu fiz isso? Porque queria entrar numa outra operação para poder recuperar aquele loss.
Então esse foi o maior erro que eu cometi tipo, na vida. Mas nunca mais fiz isso, ok? Nunca mais fiz isso. Aprendi, né, a aceitar que vamos ter sim perdas. E outra coisa, outro problema também que eu tenho é o perfeccionismo. Perfeccionismo. Acho que para os que acompanham as minhas aulas, às vezes costumam ver tipo a forma como eu costumo tipo fazer ali as marcações, tipo manualmente. Eu gosto tipo, de ver tudo perfeito mesmo. Então o mesmo acontece com a minha conta. Quando eu deposito um certo valor na conta, eu quero ver apenas lucro. Quando tenho um loss, okay? Ou seja, quando eu tinha um loss, eu já assumia que eu haveria de quebrar aquela conta, okay? Então já ia mesmo para o pior cenário, só por causa de uma única perda. Então aquilo que eu estive aqui a dizer, não temos de olhar para esta perda como se fosse o desastre total ou como se nós não fôssemos conseguir atingir aquele nosso objetivo a longo prazo, ok? Que acontece hoje, fica hoje, ok? Alcino? Sim, novamente, cá estou. Yeah. O que o mentor acaba de comentar aconteceu comigo. Depositei uns $10 numa segunda-feira. De terça-feira até quinta-feira. Já estava por aí nos $90. Com lote mínimo. Lote mínimo. E acredito, quando chegou sexta-feira e perdi uns $40, logo a negatividade começou a manifestar. Começou a manifestar. E no mesmo dia quebrei. Só por causa de um loss, sabe? De terça, quarta, quinta, estando no positivo. Mas por conta de um loss só, acabei perdendo tudo. Yeah. Era esse o meu contributo. Obrigado. Não consegui levantar facilmente. Obrigado. Então veja aqui um comentário. Como trabalhar com perfeccionismo para quem tem. É complicado. Realmente é muito complicado. Muito complicado mesmo. Eu que costumo preparar aulas, né? Se eu não fosse tipo perfeccionista no canal do YouTube, eu podia publicar aulas diariamente. Mas eu quero preparar uma aula, colocar lá um exemplo final. Tem que estar tudo perfeito. Se eu acordo e noto que não estou muito bem disposto, prefiro até tipo não gravar. Então isso acabou. Já perdi tipo várias oportunidades por causa disso, várias mesmo. Por tentar tipo ter tudo, tudo nos eixos, tem que estar tudo bem. Então, por exemplo, eu falei aqui sobre a dívida. A dívida que eu tive no banco foi para comprar um daqueles trailers de fast food, ok? Só que comprei numa altura de Covid, depois daquilo já não estavam dadas licenças e fiquei muito tempo, né, com aquele trailer parado. E depois de passar ali aquele tempo do Covid, ainda tinha ali o trailer, então já não podíamos, né, colocar ali os trailers nas ruas. Eu acho que tínhamos que tentar quebrar ali o muro de uma casa para tentar colocar ali o trailer. Mas durante esse tempo eu estava a tentar, tipo, ver qual é a melhor receita. Então sempre adiava. Okay? Sempre adiava e os juros, os juros no banco estão a acumular, okay? Então eu só consegui liquidar essa dívida mês passado, ok? Porque assim, eu até vou usar esse exemplo mesmo da dívida para o que nós estamos aqui a ver hoje, a perda, ok? Então sempre que conseguia um dinheiro, eu pensava duas vezes tipo para poder liquidar tipo a dívida, ok? Então eu fiz aqui uns cálculos este ano, né? Como meu filho tipo tá para nascer, eu não queria que ele nascesse num ambiente tipo de dívidas, ok? Então preferi mesmo liquidar logo. Então eu fiz uns pagamentos tipo de uns bons lotes. Então eu não olhei tipo aquele dinheiro que eu usei tipo para liquidar a dívida como uma perda, ok? Então substituí aquela dor de perder aquele dinheiro por um outro objetivo, ok? Que é o meu filho não pode nascer tipo num ambiente de dívidas, ok? Então substituí aquela dor, ou seja, aquilo que era o meu pensamento por um outro. Eu acho que é o que nós também devemos fazer aqui no mercado, ok? Substituir aquele nosso pensamento de que uma perda significa que a minha estratégia não funciona, significa, não, vamos mudar aqui o pensamento. Vamos tentar olhar para isso como um aprendizado, pode substituir com qualquer outra coisa, ok? Então eu acho que é dessa forma que nós precisamos fazer, mas a questão mesmo do perfeccionismo acaba me atrapalhando muito. Por isso que este projeto, logo que eu tive a ideia, eu falei com o Walter, porque se eu ficasse com a ideia comigo, nunca ia sair do papel. Eu falei com o Walter sobre a ideia aqui do projeto e não levamos nem uma semana.
aquilo foi comentar com ele num sábado. Então, ele preparou ali o logotipo, né? Que este logo que nós estamos a usar aqui para o Traders Anônimos. Preparou ali o primeiro flyer que nós tivemos e domingo iniciamos. Se dependesse de mim, esse projeto, acho que só em dezembro mesmo que teríamos. O mesmo aconteceu com o e-book. Eu levei um ano inteiro para pedir, porque eu queria que tudo estivesse perfeito, ok? Então eu acho que é esse problema do perfeccionismo. Não sei como é que eu vou ultrapassar na totalidade, mas é bem difícil mesmo. Então às vezes tenho ali uma conta e quando vejo uma perda, é como se aquela perda estivesse a estragar ali o meu extrato. Então, bem complicado. Então fiquem à vontade, pessoal. Alguém mais gostaria de compartilhar? Posso passar aqui para a próxima? Perfeito, Francisco. Só acho que peço para aproximar um pouquinho mais aí o microfone. Sim. Uhum. É uma frase que eu quero cá compartilhar. Não desista da tua caminhada por causa de uma queda. Levanta e sacode o pó. O caminho é para frente. Praticamente, nós, após um loss, pensamos em desistir. A caminhada do trader é muito longa. Tem os pedregulhos sempre para frente para nos atrapalhar. Mas nós devemos ser fortes o suficiente para nós poder seguir em frente. Tu tens que estar no meio de pessoas que fazem a mesma coisa que você. Os traders, nesse caso, que te ajudam a trabalhar no sentido. Quanto a tua emocional, a tua estratégia. Houve uma vez que eu peguei um loss e ainda tinha dinheiro na minha banca. Tanto que eu só estava já a entrar sem pensar, porque eu já dei conta que era indiferente eu continuar a usar a estratégia. Colocava e entreguei todo o dinheiro no mercado. Esse é um erro que a gente deve colocar um bocadinho distante de nós, porque se tu não tiveres uma estratégia, não tiveres um gerenciamento, será muito complicado. É essa a minha contribuição. Obrigado, Francisco. Alguém mais gostaria de compartilhar qual foi o maior erro? Ou seja, o que costumava cometer ali depois de uma perda? Como é que conseguiu parar com isso? Então, a minha forma, a que eu uso até hoje, para evitar aqui cometer mais erros, é tipo, definir ali o valor que vou arriscar por cada operação e quanto é que eu estaria disposto a arriscar em um determinado dia, ok? Então levei essa ideia, na verdade, depois aí de testes nas mesas, né, proprietárias, gostei muito disso. E até algumas mesas tinham aquela opção de colocar realmente quanto é que estás disposto a arriscar no dia e depois disso não tens mesmo como abrir uma operação. Isso funcionava muito bem mesmo. Então fiquem à vontade, pessoal, fiquem à vontade. Essa é a penúltima, vamos passar aqui para a última. Fábio gostaria de compartilhar? Fábio? Boa noite. Boa Sim. noite, fique à vontade. Conta erro. Estou a ouvir com cortes e acho que agora já nem dá para ouvir. Oi, Fábio. Acho que agora já não dá mesmo para ouvir. Ok? Alguém mais gostaria de compartilhar ou posso passar aqui já para a próxima, que seria a nossa última? Ok. Então, cada erro que nós superamos é uma vitória quieta que te prepara aí para o próximo passo. Ok? Então, vamos ver aqui isto como uma vitória, ok? Então não vamos olhar aqui para a perda como se fosse o último erro que nós vamos cometer no mercado, ok? Ou seja, não vamos olhar para isso como a destruição total daquilo que são os nossos sonhos, ok? Então vou passar aqui para a próxima e essa, por favor, gostaria de ouvir cada um que está aqui, ok? Então essa eu acho que é fácil, todos podem dar aqui uma dica, ok? Então, que regra ou frase usa tipicamente para não tentar se vingar aí do mercado? Na verdade, essa é a penúltima. Falta mais uma. Qual é a regra que usa aí para não tentar se vingar do mercado? Que à vontade. O mercado tem todo dia, isso é só mais um trade. São frases que a gente pode estar usando aí como mantra para evitar as repetições. Exato, então isso é só mais um trade. Então alguém mais tem uma regra ou uma frase? Vamos, pessoal. Então eu vou só compartilhar aqui o que eu vou passar a fazer atualmente. Por acaso até já comecei, né, com esse desafio do mês, que é antes de tentar cometer qualquer erro no mercado, antes eu vou escrever no grupo, ok? Eu acho que olhar para o que nós estamos
para o erro que nós estamos ali para cometer, vai nos ajudar muito. Porque vão notar que não vai fazer nenhum sentido, porque vão estar a entrar no mercado se é uma operação que não está aí a seguir o plano. Então, isso é que eu vou passar a fazer daqui para frente. Vou usar aí o grupo, ok? Então, essa vai ser a minha regra. Então, sempre que eu estiver aí a pensar em me vingar no mercado, antes eu vou escrever no grupo Game Mais. Então, vejo aqui um comentário, um loss, sem mais operações. Vamos, pessoal. Ok, vou passar para próximo. Então, deixar a vontade de se vingar, né, de lado é dar ao mercado a chance de te ensinar, não te derrubar. Então, temos que usar também esta frase. Agora, a última, esta sim é que eu gostaria que todos, né, dissessem aqui alguma coisa, que é, então, que dica simples você daria para alguém que sente muito com perdas? Qual é a dica que daria aí a um amigo? Boa noite mais uma vez. Bom, Walter, vejo que... Consegue me ouvir? consigo. Perfeito. Bom, esta é provavelmente a minha última intervenção, uma vez já estamos mesmo a chegar ao fim, mas eu gostava de dizer o seguinte, que muitas vezes a forma com que nós lidamos com as nossas perdas estão relacionadas a fatores externos ao mercado. Então, uma das primeiras coisas que cada um de nós aqui deve fazer é organizar a sua vida fora do mercado e depois vir ao mercado. Vai notar que a forma com que vai lidar com as perdas será completamente diferente. Isto é algo que eu vejo se repetir com muitos traders. Muitas das vezes eles têm necessidades financeiras e por querer suprir essas necessidades financeiras vão ao mercado. E a primeira perda que tem no mercado interioriza aquilo e leva a perda como algo muito mau, mas ao longo da live todos nós aqui podemos ver que as perdas são boas e que elas têm uma importância muito grande naquela que é a nossa carreira. Então, uma das coisas que eu diria a todos, a qualquer um, seria essa. Primeiro, resolva-se fora do mercado e depois venha para o mercado que vai lidar com as perdas da melhor forma. Elas serão, assim, a jeito de provocação e abrir aspas, as vossas melhores amigas, porque me ensinam muito mesmo. Muito obrigado. Obrigado, Walter. Então, alguém mais teria aqui uma dica simples para alguém que sente muito com perdas? Só para agradecer a ideia do Walter, vai servir como um incentivo para mim, porque olha, tem um valor. Pensava em voltar a investir no Forex, mas também ao mesmo tempo estou em disputa se invisto no negócio, né? Já me deu dinheiro na época da pandemia, penso em voltar a investir, mas com essa ideia do Walter já é mais um incentivo para investir no negócio ao invés do Forex. O lucro de lá, aí sim eu vou investir no Forex. Boa, boa. Eu concordo plenamente. Às vezes o que nos atrasa é tentar resolver problemas pessoais com o mercado. Isso precisa do nosso foco, okay? Então, quando nós trazemos emoções externas para o mercado, não vai funcionar, okay? Quando eu conseguir liquidar, por exemplo, a minha dívida, a minha mentalidade já mudou, okay? Eu já não tenho aquele peso de ter que fazer, tipo, atingir uma determinada meta por mês, tipo, obrigatoriamente, não, okay? Então, acho que isso ajudou-me bastante mesmo. E vamos tentar, eu acredito que todos, né, precisam, antes de focar só no mercado, é exatamente o que o Walter diz, antes de focar só aqui no mercado, vamos tentar ver uma outra fonte de renda, porque neste mercado também vamos precisar de valores para poder depositar, ok? Então, o que é que vai acontecer se nós pegarmos toda aquela nossa poupança que temos e colocarmos aqui no mercado? Depois de perder tudo isso, vamos ficar mesmo muito abalados. Então, acho que é importante também ter, primeiro, uma fonte que consegue suprir com as nossas despesas, né, do dia a dia. Então, pessoal, vamos. Só aqui para fechar mesmo. Para fechar, vamos, pessoal. Uma dica. Ok, então, eu acho que podemos ficar por aqui. Então, esta é a minha dica. A dor de perder uma operação não é o pior que a dor de errar ainda mais ao tentar evitá-la, ok? Então, nós às vezes acabamos cometendo mais erros a tentar evitar essa dor de perder, ok? Então, perder dói sim, mas depois isso só mostra que tens garra e queres vencer. Então, não vejas a dor como algo mau. Aprende a aceitá-la e a crescer com ela. Então, esta é que é a minha dica para todos. Então, o desafio do mês continua, que é seguir aí o plano.
e vamos celebrar aí os dias bons, né? Mesmo os dias maus, com uma frase de agradecimento aí no grupo. Então, diariamente eu costumo enviar aí uma frase. Então, quando eu sigo o plano, por exemplo, mesmo naqueles dias em que eu não tenho operação, significa que eu estive a seguir o plano, ok? Então, por exemplo, segunda-feira eu não costumo operar. Então, costumo ali a mandar uma frase. Se eu consigo terminar ali o dia sem abrir nenhuma operação, eu mando lá uma frase de agradecimento, porque significa que eu segui ali o meu plano, ok? Agora, se eu abro uma operação na segunda-feira, significa que eu, por mais que eu tenha lucro, não segui o meu plano, ok? Então, a partir de hoje, depois de cada perda, eu vou pedir aqui que façam o seguinte, ok? Então, vamos pensar no que aquela perda significa, ok? Tenho aqui algumas questões que podemos usar, que é o que mais eu sinto que perdi? Tenho medo de contar para alguém sobre essa perda? Estou preocupado se consigo ganhar dinheiro? Acho que vou ir a mais agora, ok? Porque há vezes em que depois do loss nós pensamos em entrar novamente só para recuperar aquilo, então estaremos a cometer mais um erro. Então, acho que vou ir a mais agora. Sinto que os meus objetivos estão mais difíceis de alcançar, então vamos fazer essas questões depois de uma perda, ok? Então, durante a semana, se tiverem uma perda, a primeira coisa que vão fazer é responder estas pequenas questões e vamos usar ali o diário mental do trader, né? Tem ali aquela parte da reprogramação mental, então podemos usar aquela janelinha para podermos reprogramar aquilo que é o nosso pensamento aqui sobre, ou a nossa crença aqui sobre as perdas, ok? Então, vamos tentar usar também as dicas que cada um acabou aqui de dar, vamos tentar implementar aí no mercado, ok? Então, o nosso desafio do mês continua, mas o desafio da semana é exatamente esse, ok? Vamos tentar aprender aqui com as nossas perdas para ver o que elas significam para nós, ok? E na próxima reunião vamos compartilhar, ok? Então, tem aí o grupo, para quem ainda não está no grupo, eu volto aí, né, a mandar o link, então entre aí no grupo. Diariamente eu estou lá, né, a partilhar, né, ou compartilhar ali a minha experiência, como é que foi o dia, ok? Naqueles momentos em que eu penso em cometer um erro, também mando lá uma mensagem, então vamos tentar participar mais, ok? Então, muito obrigado a todos pela presença. Acho que muitos já acabaram saindo, acabamos demorando um pouquinho mais, mas eu acredito que era mesmo por estarmos aqui com um tema bem forte. E muito obrigado aí mais uma vez a todos, espero ver. Alfredo. Sim, pode ficar à vontade. Posso te fazer uma pergunta? Pode. No início da nossa conversa aqui, você comentou que sua semana foi uma das melhores, né? A que você atribui essa melhora sua? Eu comentei no início que com este projeto, eu acho que eu me vejo tipo responsável, não sei se por todos, né? Eu quero dar o melhor de mim, não só por mim, mas para poder incentivar a todos que fazem parte do grupo ou a todos que participam aqui neste projeto. Eu quero mostrar que é possível vencer essa parte emocional, ok? Sei que será um desafio contínuo, mas é possível vencer. Nós vamos usar aqui as emoções como um sinal, ok? Não vamos ver isso como que eu estive aqui a comentar anteriormente, como o ponto final aqui da nossa carreira como traders, não, ok? Então é exatamente por isso. Eu acho que por estar ou por fazer parte aqui deste projeto, me sinto tipo responsável por motivar ou inspirar aqui a todos que fazem parte disto. Perfeito, obrigado, tá? Perfeito. Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez pela presença e continuamos. Próxima reunião será no próximo domingo. Então, todo santo domingo nós teremos aqui estas nossas reuniões. Então, mesmo que eu não esteja presente, eu gostaria que as reuniões continuassem. Então, também quem estiver disposto a ajudar aí com o projeto, sugerir aí temas, fique à vontade, ok? Então o grupo serve para isso.